Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem Mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina serem de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título A Primeira Mensagem Angélica. Neste tema será estudado alguns detalhes sobre o Evangelho Eterno a ser proclamado em nossos dias. Antes de iniciar este estudo, apenas duas recomendações. Se esta é a primeira lição que você está vendo, assista às lições anteriores desta série neste canal. Assim você conhecerá os outros assuntos que já foram tratados. E para esta lição, leia o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Assim você estará informado do que será analisado neste vídeo. O Evangelho para o nosso tempo. Na lição passada, identificamos o livrinho que João devorou, trazendo para a nossa realidade que para Cristo voltar nas nuvens dos céus, é necessário que o seu evangelho alcance primeiro todas as nações. Com essa lição, vimos que cabe ao seu povo esperar e anunciar o evangelho até que ele venha. Mas diante das milhares de denominações cristãs que há em nossos dias, no que consiste o evangelho a ser pregado? Afinal, todas as igrejas pregam à sua maneira o Evangelho, fazem caridade e ensinam aquilo que entendem ser a comissão de Cristo. Algo que, no fundo, deveria levantar em todos a seguinte pergunta: estou eu pregando a verdade? Será que, semelhante aos dias do antigo Israel, Deus tem hoje um povo particular que chamou de sua possessão para representá-lo na terra? Essas perguntas são importantes e merecem respostas honestas, pois a Bíblia afirma que há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Logo, nem tudo o que aparenta ser cristão realmente o é. Por isso Deus desenhou nas 3 mensagens angélicas do Apocalipse o que compreende o Evangelho Eterno ou a verdade para os nossos dias. Este será o assunto que veremos a seguir. A primeira mensagem angélica. As 3 mensagens angélicas estão inseridas no meio de 2 eventos não sequenciais: o cântico dos 144.000 comprados da terra e a hora da colheita. Estes assuntos serão analisados em breve neste curso. Veja a seguir a descrição da primeira mensagem angélica. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Na lição número 5 deste curso, sobre as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, vimos que anjo simboliza os ministros, pastores e líderes do povo de Deus. A descrição que este anjo estava voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, evidencia a rapidez desses instrumentos humanos e o alcance mundial dessa mensagem. Note que o evangelho foi chamado de eterno, pois o apelo ao arrependimento para a salvação é o mesmo em todas as épocas. Mas preste muita atenção num detalhe. Nessa mensagem há um apelo para temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. Em todas as eras, no conflito entre o bem e o mal, sempre se esperou que Deus intervisse em defesa dos justos e oprimidos. No entanto, nem sempre ele atuou da maneira esperada. Mesmo hoje, diante da tamanha violência em todos os sentidos que se vê por toda parte, fica às vezes a impressão de que Deus não se incomoda com o estado de coisas do nosso mundo. Felizmente, a Bíblia afirma que Deus é justo juiz e que ele sente indignação todos os dias e que irá julgar os povos. Veja o que ele irá julgar. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Este verso não deixa dúvida alguma. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Mas em que tempo esse juízo irá acontecer? Boa pergunta, você não acha? Mas essa pergunta já foi respondida neste curso na lição de número 11. Veja ela depois neste canal.
Nesta lição, vimos que o tempo do fim teve início no ano 1798 d.C., com a queda do poder papal, e que no ano de 1844, Jesus, nosso sumo sacerdote no santuário celestial, passou do lugar santo para o lugar santíssimo, e que ali ele irá finalizar a sua obra intercessora, sendo decidido todos os casos para salvação ou condenação. Logo, uma obra de juízo. Portanto, já sabemos a hora que Deus começou a julgar. Agora precisamos compreender a parte final da primeira mensagem angélica. Este é o assunto que veremos a seguir. O movimento ateísta. Antes de comentar sobre a parte final da primeira mensagem angélica, será importante abrir um parêntese sobre o surgimento do movimento ateísta. Entre os séculos XVIII e XIX, muitos pensadores revolucionaram a maneira de entender a função da religião e o dogma da criação do mundo. Entre eles estavam Jean Meslier, Charles Darwin e Karl Marx. Vejamos agora o que eles ensinavam. Jean Meslier. Jean Meslier foi um padre francês, autor de uma obra radical por meio da qual repudiou o Deus criador do cristianismo e o Deus da religião natural dos deístas. Para ele, todas as religiões eram invenções fomentadas pelas elites governantes, e o cristianismo uma forma de levar o povo a uma submissão cega. Esses conceitos foram abraçados pelos iluministas que acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Charles Darwin. Charles Darwin foi um naturalista, geólogo e biólogo inglês. Em 1859, Darwin publicou o livro A Origem das Espécies. De acordo com a teoria de Darwin, o homem e o macaco descendem de um ancestral comum. Assim, ao longo da evolução, homem e macaco foram sofrendo alterações e se adaptando às modificações ambientais, ideia essa que conflita diretamente com a revelação da Bíblia que afirma que o homem e os animais foram criados por Deus. Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo e revolucionário socialista alemão que escreveu várias teorias críticas sobre a sociedade, economia e política, sustentando que as sociedades se desenvolvem através da luta de classes. Para Marx, o homem está sempre a produzir algo para suprir suas necessidades, e a partir de suas dificuldades ele passou a criar não só elementos materiais, mas criou também, um lugar metafísico, para responder certas questões que envolvem a vida humana, tais como a morte e o sofrimento. Daí a criação de um Deus transcendente, que possa apoiar todas as suas dificuldades e recompensá-lo futuramente com bens celestiais e uma vida eterna. Nessa visão, a religião passa a ser uma ilusão, uma alienação, um ópio, um anestésico para amenizar o sofrimento diante da realidade deste mundo. É claro que esta exposição teve como propósito ilustrar um pouco do pensamento do movimento ateísta e sua origem religiosa, científica e social. Isso foi importante, pois estes pensadores surgiram no mesmo momento que Deus levantava a sua igreja, com o propósito de pregar a adoração àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou em outras palavras, à medida que nos aproximamos do fim, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e está a lutar contra os interesses divinos de todas as maneiras disponíveis, inclusive colocando em dúvida a existência de Deus e sua obra criadora. Agora sim, vamos à parte final da primeira mensagem angélica. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A Bíblia afirma que no princípio Deus criou os céus e a terra, e que depois disso ele levou 6 dias para criar o complexo ecossistema da terra, que inclui o reino vegetal, animal e os seres humanos a partir de um casal. Concluída sua obra, Deus descansou no 7º dia. Jesus disse que este descanso foi estabelecido por causa do homem. Veja o motivo descrito na lei de Deus para a obediência a este mandamento. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E, ao 7º dia, descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você conseguiu perceber quantas semelhanças há no mandamento que ordena a observância do sábado com o apelo da primeira mensagem angélica do Apocalipse? É quase uma transcrição do 4º mandamento, você não acha? Outra coisa,
É notório em nossos dias que a crença no Deus Criador dos céus e da terra tem sido objetada e descartada por muitos, devido a tantas filosofias que negam a criação divina. No entanto, é exatamente no tempo do fim que essa verdade, que faz parte do Evangelho eterno, será restaurada e anunciada a todo mundo. Portanto, em resumo, a primeira mensagem angélica proclama que já chegou a hora em que ele vai julgar, e que os habitantes da terra reconheçam que este é o momento de adorar o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Conclusão. E então, você entendeu o significado da primeira mensagem angélica? Entendeu que Deus já começou a julgar a humanidade, algo que terá peso eterno, e que este é o tempo de adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas? Veja que essa mensagem é proclamada em um momento que a humanidade é ensinada a pensar que Deus não existe e que no fim não haverá juízo algum. Felizmente, hoje você soube que as coisas não são assim. E você, está disposto a estar entre aqueles que proclamam que já chegou a hora de Deus julgar o mundo e adorar aquele que criou os céus e a terra? Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que estudamos a primeira mensagem angélica trazendo para a nossa realidade que o Evangelho eterno a ser pregado em nossos dias compreende a mensagem que Deus já começou a julgar o nosso mundo e que os fiéis desse tempo são convidados a adorar aquele que criou os céus e a terra. Se você tiver alguma dúvida sobre estes assuntos, escreva nos comentários. Será um prazer ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição será identificado o selo do Deus vivo no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.